A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, você que está conectado conosco em mais uma escola bíblica dominical na manhã deste domingo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o livro de Charles Swindoll, né? Um chamado para uma nova reforma, a Igreja Desviada. E que nós possamos, neste momento, estar com o nosso coração, nossa mente atentos ao ensino da palavra de Deus. Amém? O texto que nós vamos estudar hoje na palavra do Senhor é Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43. E também, né, nós vamos estudar o tema, né, de que maneira o culto nos conecta com Deus, né, nesse livro. Nós vimos na aula passada a essência do culto, que é a adoração, né? Ele começou a tratar a essência da adoração no culto. Nós temos a essência da nossa adoração. Qual é a essência da nossa adoração? Nós vamos estudar isso também, né, na aula de hoje. Então, peço a você que você abra a sua Bíblia em Atos 2, 42 e 43, e nós vamos estar acompanhando a leitura desse texto e também aqui fazendo o estudo junto com o livro do Charles Swindoll. Deus abençoe a sua vida. O texto de Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43: Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Na verdade, esse texto acompanha o estudo de todo o livro de Charles Swindoll, né? Ele é o texto matriz, o texto padrão ali, em que Charles Swindoll faz todo o desenvolvimento do estudo do raciocínio deste livro, A Igreja Desviada, né? O comportamento da igreja, ele analisa o comportamento da igreja. É claro aqui que ele está fazendo uma análise do comportamento da igreja norte-americana, mas nós também podemos, claro, ter para nós, nosso estudo aqui, nossa situação, nossa realidade aqui no Brasil, não difere muito, né? O culto, na verdade, a igreja, a vida da igreja, que é ser igreja, né? Como Deus quer que sejamos igreja, tudo isso reflete em nossas vidas também. Não é especificamente da igreja norte-americana, mas é de toda a igreja ao redor do mundo. A igreja, ela enfrenta os mesmos desafios. Ela é feita de pessoas com problemas, né? A igreja, ela é feita de pessoas que estão ali buscando o Senhor. Nós possamos aprender então e estar certos aqui que Deus está nos abençoando com esse estudo em nome de Jesus. Amém? A experiência que Charles Swindoll traz nesse livro é maravilhosa, porque ela vai ao encontro daquilo que nós vivemos na prática de igreja, né? Na nossa vida prática de igreja. Então nós vamos estudar hoje de que maneira o culto nos conecta em adoração. O que acontece durante o culto que nos mantém conectados com Deus, né, e uns com os outros, né? Então nós vamos estudar isso aí. Então ele diz aqui no seu livro, Charles Swindoll, que adorar é um verbo, é algo que fazemos. Então adoração é algo que nós praticamos, que fazemos. Com essa compreensão em mente, o culto na igreja pode ocorrer de maneiras distintas. Já vimos quais são os componentes essenciais de uma igreja, agora vamos estudá-los no contexto do culto. Então, quais são os componentes que Charles Swindoll está falando? Nós acabamos de ler aqui no Atos 2:42 os componentes de uma igreja. Quais são os componentes de uma igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, a igreja é feita dessas 4 colunas, desses 4 pilares da igreja, né? Todos estavam cheios de temor. Então, nós temos em nós o temor, né? A reverência, profundo respeito, a profunda alegria que nós sentimos em adorar a Deus, né? E se a essência da adoração é de natureza interior, observamos sua manifestação por essas ações externas. Mas como saber se tais manifestações representam atos de adoração? Eles se dedicavam, é o que diz o texto, eles se dedicavam, eles perseveravam, né? Muitas traduções no português trazem essa palavra. Eles perseveravam, eles se dedicavam
ao quê? Essas 4 colunas. Então eles se entregavam a essas 4 práticas. O ensino dos apóstolos, a palavra de Deus, né? A doutrina da palavra. O ensino dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos, a koinonia, né? O partir do pão, a ceia do Senhor, o memorial que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, para que lembremos do sacrifício vivo, santo e agradável que Cristo fez por nós, e as orações, que são o nosso diálogo, que estabelece relacionamento com Deus. Então, esses 4 pilares, essas 4 práticas, essas 4 ações, elas, a perseverar nisso é que se traduz em essência da adoração. A essência da adoração. E nós vamos estudar aqui que a expressão do culto não é uma atividade religiosa. A expressão do culto não é uma atividade religiosa hesitante e casual que realizamos com indiferença. Pelo contrário, envolve devoção nascida de um entusiasmo interior, que por sua vez tem origem na essência da adoração. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, que muitas vezes acontece as pessoas irem desconectadas para a igreja. As pessoas muitas vezes vão por ir, com um hábito que elas têm, uma prática, né, fria, uma prática, uma rotina, para cumprir uma tabela, para cumprir algo que elas fazem para ficar bem, né? Mas elas vão muitas vezes para a igreja, mas deixam o coração em casa, né? Vão para a igreja, mas deixam a sua mente distante daquilo que é proposto pelo Senhor. Então nós vemos isso, né? Então trata-se de ouvir a mensagem do pastor com engajamento ativo. Olha só o que Charles Swindoll coloca aqui. Ouvir a mensagem do pastor com engajamento ativo e não com passividade. É sentar lá e ouvir o pastor falar, a mensagem sendo pregada, né, com passividade, ou seja, ouvir por ouvir. Estar ali apenas fazendo cara de paisagem, né, no culto. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa prática, né? Vão para a igreja, fazem cara de paisagem, mas não estão desconectadas com a verdadeira adoração, né? Então, trata-se de ouvir a mensagem com entusiasmo, com atenção, né? Entregar-se de mente e alma às verdades dignas do nosso tempo e atenção. É acompanhar a pregação das Escrituras com a ponta do dedo sobre as páginas da Bíblia, com entusiasmo. Se não literalmente, ao menos mentalmente. É levar a sério a palavra de Deus por meio de nossa participação no culto. Substituímos informações falsas ou tradicionais, meio falsas e meio verdadeiras, por informações exatas. Então, a pessoa que ela está ali acompanhando com entusiasmo o culto, a pregação, a mensagem, ela corre com o seu dedo sobre a Bíblia, ela absorve as palavras, a palavra do Senhor, ela absorve o conhecimento da palavra, a palavra é algo de relevante para a vida da pessoa e a pessoa percebe-se e ela se apodera desse conhecimento. Então, é diferente de você sentar e estar ali fingindo, fazendo cara de quem está acompanhando, mas na verdade a sua mente e o seu coração estão muito distantes daquele lugar, né? Não basta a gente ir para a igreja de uma forma passiva, receber as coisas de uma forma passiva, mas não, nós vamos para a igreja participar com engajamento. Nós estamos engajados na obra do Senhor, nós estamos engajados a estar ali, nós temos uma vontade que ela excede muitas vezes a nossa a nossa passividade, né? Então, é entregar-se de mente e alma às verdades dignas de nosso tempo e atenção. Então, é levar a sério a palavra de Deus. Por meio de nossa participação no culto, nós substituímos informações falsas, olha o que ele diz aqui. Por meio da nossa participação no culto,
nós substituímos informações falsas ou tradicionais que nós ouvimos falar anos na igreja, ou meio falsas e meio verdadeiras, por informações exatas, por informações verdadeiras, totalmente verdadeiras. Isso é o que a palavra nos diz. A primeira coluna que nós vemos, então, a palavra, a doutrina dos apóstolos. Nós percebemos que eles, né, isso desfaz toda a meia verdade ou meia mentira, né? Ou informações inexatas, ou informações que tradicionalmente nós ouvimos na igreja. Então todas essas coisas são desfeitas com o ensino da verdade, o ensino da palavra de Deus. E se a pessoa está atenta e correspondendo, está enganjada nesse ensino, ela realmente agrega para si esse conhecimento que vem de Deus. Mas se a pessoa está na igreja e deixou o coração em casa, deixou a mente em casa, deixou a sua mente ligada nos problemas de segunda-feira que ela tem que resolver, ela está ali no domingo, no culto de adoração e celebração ao Senhor, mas o seu coração ela deixou em casa. A sua mente está em casa. Né? Então, o ensino da palavra se torna o nosso alimento, atraindo nossa atenção para aspectos cruciais a respeito de quem? A respeito de quem? Para quem que é o culto? Para Deus, para Jesus. Quando aprendemos sobre Deus por meio da pregação fiel e empolgante da sua palavra, a nossa adoração aumenta em profundidade, significado e compreensão. Então, quando nós estamos participando do culto ativamente, e por meio da pregação fiel e empolgante, né, ministro, o pastor, o sacerdote que está ali ministrando a palavra, ele teve o seu tempo de oração, ele teve o seu tempo de dedicação e ensino da palavra, né? Ele aprendeu aquele texto, ele absorveu o conhecimento daquele texto, para que ele possa transmitir este conhecimento para a igreja. Então, ali ele investiu algum tempo nessa preparação, a adoração já começa aí, na preparação da mensagem de Deus, é um ministro. Então ele vem para a igreja, ele está totalmente ali conectado com Deus, está totalmente com a mente voltada para a mensagem do Senhor. Dificilmente você vai ouvir um bom ministro, um bom expositor da palavra de Deus, desconectado da sua palavra, desconectado da palavra de Deus, pensando em outras coisas, pensando em outros assuntos. Dificilmente um ministro ele vai dispensar algum tempo com outra coisa que não seja a palavra. Tudo no culto vai se relacionar à sua palavra, a palavra de Deus. Então, é crucial que nós entendamos isso. Nossa disposição mental, a nossa disposição de coração em participar do culto de adoração. Ouvir e reagir à doutrina bíblica pregada dessa maneira é adorá-lo. Quando nós ouvimos e reagimos ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a verdade bíblica, né, pregada dessa maneira, de uma forma empolgante, de uma forma correta, exata, dessa maneira nós estamos adorando. Nós estamos correspondendo a essa mensagem, correspondendo àquilo que Deus está falando no nosso coração. O culto também acrescenta outra dimensão aos relacionamentos, ultrapassando a esfera da amizade comum. Né? Isso ocorre pelo fato de o Senhor participar dessa comunhão. Aí nós vamos para a segunda coluna, que é a koinonia, comunhão. E o Senhor também está participando, o Senhor Jesus também está participando desta comunhão. Ele mesmo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei. Então, quando nós fazemos o culto, o Senhor está presente. E isso faz toda a diferença. As pessoas que estão conectadas no culto, que estão ali assistindo o culto, mas participando, não somente como meros espectadores, sendo uma plateia, né? Mas estão ali participando do culto, ativamente, com sua mente e seu coração, reagindo àquela
palavra que está sendo ministrada, o louvor que está sendo cantado, ministrado, né? A oração que está sendo feita, as pessoas estão orando. Então, nesse momento, a comunhão é importante nós sabermos que Deus está presente, Deus está ali, né? O Senhor está participando dessa comunhão ativamente, tornando-a avivada e atraente. Então, o Senhor que faz a comunhão ser atraente, né? Aqui está a razão de muitos desejarem permanecer na igreja após o encerramento do culto. Aquelas expressões que você vê, puxa, já acabou. Nossa, o tempo voou, a gente nem viu. Já acabou o culto. Ai, que vontade de ficar aqui. Quantas vezes nós já sentimos isso, né? E quantas vezes nós estamos já deixando de sentir isso? Isso é preocupante, né? As pessoas cada vez mais olhando o relógio, preocupadas com o tempo, preocupadas com aquilo que poderiam estar fazendo em casa, né? Comparando aquele momento ali do culto com aquilo que poderiam estar fazendo em casa, muitas vezes com aquela pressa, né, de acaba logo. E antigamente não, antigamente nós vimos mais pessoas estando ali, né? Hoje nós nem podemos estar juntos mais por causa da pandemia. Nós nem podemos confraternizar, nós não podemos estar mais juntos ali por conta deste vírus chinês maldito. Mas nós podemos fazer com que esse ambiente de adoração ele vá para a nossa casa, né? Depois de um estudo bíblico como esse que nós estamos tendo agora, depois da palavra ministrada, como nós temos no culto, ou assistindo em casa mesmo, nós podemos sim criar este ambiente no nosso lar, na nossa casa. Este é o momento perfeito para nós praticarmos, voltarmos à prática do culto no lar, né? O culto agora está sendo transmitido pelas redes sociais e você está tendo a oportunidade de ser o sacerdote ou a sacerdote da sua casa, do seu lar, da sua família, né? E você estar ali, sim, conectado, não só online, mas conectado num ambiente de adoração. Isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida como cristão, na nossa vida como igreja, né? E então essa é a razão de muitos desejarem permanecerem na igreja mesmo depois do culto. Ah, acabou, puxa, que bom, que sensação gostosa, que sensação gostosa, que alegria é essa que a gente sente, que paz é essa que a gente sente aqui no culto. E essa é a presença de Deus que traz, né? Certamente não se trata de alguma fascinação pelas cadeiras da igreja ou pela estrutura do templo, né? Mas é aquele sentimento de temor. E aqui sim nós vemos que no versículo 42, todos estavam cheios de temor. E esse temor é diferente de medo, porque esse temor ele traz essa segurança, essa paz de que o Senhor está ali presente. Então, o Senhor, quando você sabe, você sente que o Senhor está presente, você tem temor no seu coração, você exerce temor, você pratica, você reage com temor. É uma reação natural de um verdadeiro ambiente de adoração, né? É aquele sentimento de temor, o profundo respeito que nós lemos ali em Atos 2:43. É a presença invisível e magnífica de Deus, e esse temor, quando ocorre em nossa comunhão, representa adoração da melhor qualidade. Então, você sabe que atingiu, né, a melhor qualidade em adoração quando você tem esse sentimento de temor no seu coração. Deus está aqui. Conforme diz a minha neta mais nova, diz Charles Swindoll no seu livro, né? É um troço incrível, sua netinha, né? É um troço incrível, a expressão, né, pura de uma criança. Olha, é uma coisa inexplicável, é algo muito bom que não tem palavras para explicar. A presença de Deus traz uma alegria, traz a paz, traz um regozijo tão grande e você sente saudade desse sentimento. Você carrega isso no seu coração, né? E toda a frustração, todo o cansaço, toda a fadiga mental, e tudo isso vai embora quando Deus vem e transforma o ambiente da sua vida. E o que provoca
essa transformação quando nós reagimos em verdadeira adoração. Porque, como diz o texto de João 4, é importante que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vemos que cultuar é, né, fazer com que essas quatro vertentes, essas quatro colunas da igreja, elas aconteçam em nossas vidas, né? O culto na igreja também inclui momentos prolongados de silêncio, né? A verdadeira adoração envolve intercessão intencional e efetiva. E através da oração. Nada de clichês ou repetições vãs, né? Ah, ficar falando palavras só por falar ou porque outros estão falando. Não. É claro que ninguém vai impedir você de dar um glória a Deus na igreja, um aleluia, se você sentir vontade, né? Mas não usar isso como um clichê ou só porque as pessoas estão falando isso, né? Estão glorificando e você se sente na obrigação de glorificar também. Não. Isso é totalmente espontâneo. Se você sentir vontade, desejo, e isso arder no seu coração, tudo começa no coração. Se isso arder no seu coração, você exclama aquilo que você está sentindo, né? Nós temos essa liberdade, mas não para usar como um clichê, né? Como o evangeliquez tem na igreja. Nós temos que entender que durante a oração, né, a gente nos lembra dos nossos familiares, dos sofredores, a gente lembra dos angustiados e dos felizes também, aqueles que estão bem, né? Nós continuamos a interceder por eles, nós continuamos a orar por eles, as pessoas que estão precisando de um milagre, enfim, todo tipo de oração, nós intercedemos pelas pessoas, não só por coisas, não só por causas, mas principalmente por pessoas, por almas, né? Pedimos pelos missionários, pedimos por almas no mundo todo, que hajam mais conversões, que hajam mais batismos, que hajam mais casamentos, que hajam menos velórios, né? Mas infelizmente com a pandemia isso não vai ser possível, né? Mas é uma realidade. Nós temos que trabalhar essas práticas para suportarmos as dificuldades que vêm ao nosso encontro, né? Seria muito fácil eu estar aqui falando, olha, o cristianismo é tudo bom, tudo lindo, maravilhoso, mas isso seria uma tremenda de uma mentira, porque nós enfrentamos problemas como todas as outras pessoas. A diferença é que nós temos o Senhor Jesus conosco e Ele nos faz superar essas dificuldades. Ele faz nos transpor o mar agitado, transpor a tempestade. Ele faz a gente atravessar pelo vale da sombra e da morte. E do outro lado, Ele nos leva a verdes pastagens. Nós somos ovelhas da sua mão, as quais ninguém as arrebata. Nós somos dele, nós somos discípulos do Senhor, nós somos seus aprendizes, nós somos seus imitadores, né? Então, e tudo isso está envolvido na hora em que nós estamos orando. Muitas vezes nós, mesmo orando em silêncio, conosco mesmo ali, conectados naquele ambiente de adoração com o Senhor, Ele está ouvindo e está mantendo um relacionamento conosco, né? Intercedemos por homens e mulheres que estão no exército e foram enviados a lugares desolados e perigosos. Oramos pelas nossas pessoas que estão encarceradas por causa da fé, em países em que é proibido pregar o evangelho, países comunistas como a China, por exemplo, né? Países comunistas que proíbem o evangelismo, proíbem, né, a ministração da palavra, a pregação da palavra, persegue missionários, persegue o povo crente, persegue o povo cristão, né? Orar na igreja é um ato de adoração. Então, quando nós estamos orando ali, nós estamos também dando continuidade em adoração. Adorar não é só o momento do louvor. Adorar não é só o momento em que os levitas, os músicos, pegam seus instrumentos e começam a dedicar, ainda que isso seja maravilhoso, e nós louvamos a Deus pela vida deles e queremos que eles cada vez mais, né, que Deus levante cada vez mais ministros de louvor, ministros que cantem, que toquem, que ministrem com algum instrumento. Nós devemos orar por isso e agradecer, né, e nos maravilharmos com tudo isso.
Mas o louvor, a adoração, ela não está presa simplesmente no momento do louvor ali, né? Mas ela começa ali desde o primeiro glória na igreja até o último amém. Então a adoração ela perpetua-se na sua vida, não somente no domingo, mas durante toda a semana, como uma prática, né? Uma prática. Está percebendo como tudo isso se conecta, como tudo está ligado, né? A essência da adoração constitui o fundamento de suas expressões por meio do ensino. Vamos lá de novo, ó, por meio do ensino, da comunhão, do partir do pão, no momento da ministração da ceia ali, né? E das orações. A adoração não é somente mais um item no boletim dominical. Não há pausas na adoração entre um hino e outro. A adoração ela continua. O culto está mais ligado àquilo que trazemos conosco para a igreja que àquilo que fazemos ali. É o desejo íntimo do coração de glorificar a Deus. Como eu disse antes, né? Muitas pessoas vêm para a igreja, mas deixam o coração em casa. Deixa a sua mente nos problemas em casa, nas coisas que tem para resolver em casa, ou nas coisas que gostaria de fazer em casa, né? E ela não vê a hora de acabar aquele momento ali do culto. Isso é tão pobre, isso é tão pouco, né? Daquilo que Deus nos deixou. Deus deu outro propósito para as nossas vidas, outra coisa para nós fazermos. O momento de adoração é para vivermos dia após dia, né? O culto a Deus, entretanto, não está limitado a essas 4 manifestações. Ele não está limitado somente a isso. De jeito nenhum, ele diz, né? Charles Swindoll, estamos mais familiarizados com a adoração congregacional por meio da música. Paulo, inclusive, ordenou que fizéssemos assim, lá em Colossenses 3,16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Instrumentos musicais também podem ser usados para louvar o Senhor, que é o que diz em Salmo 150, 3 a 5. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Ao cantar, nós o fazemos somente para Deus. Ao ouvirmos um solo, seja de canto, instrumento musical, por mais que apreciemos o talento do músico, do artista, né? E sejamos gratos por sua voz, nosso foco é adorar nosso Deus. A pessoa que toca um instrumento faz para a glória divina. A música é o veículo maravilhoso pelo qual podemos expressar louvor, gratidão e amor a Deus, pois Ele é o único digno dessas expressões, né? Este é um bom momento para mencionar que, caso encontre uma congregação na qual música tenha lugar apropriado e proeminente, centrado na mensagem da palavra de Deus, terá encontrado uma igreja fora do comum. Olha só o que ele diz aqui. É um bom momento para mencionar que, em caso você encontre uma congregação, uma igreja, na qual a música tenha lugar apropriado e proeminente, centrado na mensagem da palavra de Deus, terá encontrado uma igreja fora do comum. Não desperdice a oportunidade. A música não é uma preliminar, um aquecimento para as coisas realmente importantes que virão em seguida. Sua função não é preencher o início do culto até que o pregador se dirija ao púlpito. Ela é parte vital da adoração. Deus nos deu canções e Ele quer que as cantemos. A música é apenas um meio, embora poderoso, de adorarmos ao Pai como congregação. Deus deseja que nosso louvor congregacional seja uma voz unificada, dirigida a Ele e por causa dele. Tragicamente, porém, outra palavra aderiu como crosta da adoração, resultando em uma contradição horrorosa: a guerra do culto. Haverá expressão mais contraditória? E ele vai tratar aqui da disputa que uma parte tenta sobrepor a outra, né? O que se acha mais importante. Não, a adoração é mais importante. Não, o momento da palavra é mais importante. Não, agora a bênção, a oração. Quem ora é vital, é mais importante. Não.
O culto não é uma guerra disputando a atenção das pessoas. O culto deve ser um lugar onde permita as pessoas cultivarem, praticarem a verdadeira adoração. Que Deus abençoe a sua vida. A aula encerramos por aqui. Próximo tópico, nós vamos estudar: o culto jamais deve ser uma guerra, né? Uma disputa por atenção de Deus, mas juntos nós devemos buscar ao Senhor, juntos devemos adorá-lo, né? Que na próxima aula você possa estar conosco, né, em nosso culto logo mais à noite às 19 horas, que você possa estar se conectando conosco através do Facebook. Estamos sob bandeira laranja, sobre uma dura restrição, não é máximo 30% das pessoas na igreja, do público, né? Isso quer dizer que houve uma redução das pessoas que poderão estar conosco presencialmente. Enfim, obedecendo todos os critérios da Secretaria Estadual de Saúde, que é a CESA, já estabelecidas pelos digitais. Nós estamos tomando todos os cuidados, fazendo uso do álcool gel, distanciamento, né? E que você possa colaborar conosco. Se você vai à igreja assistir o culto presencialmente, e você possa estar participando em algo, né? Puxa, irmão, posso ficar aqui medindo a temperatura com o termômetro dos irmãos, orientando a fazer o uso do álcool gel, orientando aqui em relação ao uso dos banheiros. Participe conosco, né? Tenha o seu momento de participação, você que vai estar presencialmente no culto, né? Não seja um objeto ali, não seja um objeto como se fosse uma cadeira ali, né? Participe mais ativamente, não passivamente do culto. Participe mais, é, é, pro, seja mais proativo, né? Mais proativa durante o nosso culto presencial. Se você tem essa possibilidade de estar conosco às 19 horas, será muito bem-vindo e que Deus abençoe poderosamente sua vida. Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Amém.